na minha infância, eu tive bastante contato com a música, assim, porque eu venho de família de músicos amadores, né? Meu avô era sanfoneiro, ele é de Carmo do Paranaíba, em Minas Gerais. E, assim, a gente sempre teve essa tradição musical na família, como uma coisa bem lúdica, assim. Meu avô tocava em festas juninas, né? E então eu aprendi a tocar violão, comecei a tocar violão aos 12 anos de idade, né? Eu tive uns problemas na escola, aí minha mãe tentando resolver, né, fazer com que eu tomasse gosto assim, por estudo, aí me colocou na aula de violão. E aí, como eu já tinha toda essa base, essa bagagem musical da família, acabou que deu certo, eu gostei daquilo. E logo que eu aprendi os 3 primeiros acordes, eu já acompanhava meu avô nas festas juninas, né? A gente ouvia muito lá em casa, basicamente música brasileira, muita música regional, né? A gente ouvia Elomar, ouvia Décio Marques, ouvíamos também, né, Caetano, Chico, esses mais tradicionais aí da música brasileira. E assim, o meu contato, assim, o que me inspirou de fato a tocar violão, uma vez eu ganhei um disco, que é o Abismo de Rosas, do Dilermando Reis. Isso eu devia ter uns 13 anos de idade, né? E eu achei muito bonito aquilo. Eu falei, poxa, dá para tocar violão desse jeito aí, né? Porque até então eu tocava aquele violão de acompanhamento, mais acordes, né? Então eu fiquei motivado, não, eu quero tocar desse jeito, né?
mais tarde eu fui para a escola de música, né? Tive uma passagem pela escola de música. E mais tarde acabei entrando na universidade e encontrei o Grilo lá, que foi um momento muito legal, assim, porque daí que eu realmente resolvi estudar violão de fato, né? Então, fui para o violão clássico. No meu mestrado, depois de ter formado com o Grilo, ter feito a graduação, já no mestrado, eu voltei àquele início ali. Eu pensei, poxa, por que não fazer alguma coisa sobre Dilermando Reis, né? Que foi a minha base ali, foi o que me inspirou a tocar violão, a estudar violão de fato. E aí eu comecei a pesquisar sobre a vida, sobre a obra do Dilermando, e descobri que boa parte da obra dele não havia sido transcrita ainda, ou seja, não existia partitura, né? Então, junto com o Grilo e com o meu orientador lá no mestrado, que foi o Eduardo Meirinhos, eu consegui essas gravações raríssimas, que a gente não acha para comprar hoje, e a gente comecei esse trabalho de transcrever essas peças, né? E que deu ao todo 31 peças, que não existia partitura, e mais 6 revisões que eu fiz de partituras que tinham alguns equívocos na escrita. Eu verifiquei assim, que tinha uma lacuna no material que existe sobre Dilermando hoje. Primeiro, né, você tinha muito poucos livros publicados. Você tinha quando eu comecei, tinha uma dissertação de mestrado, e tinha um livro que não era um livro até independente, não tinha editor o livro, né, que é o livro do Genésio Nogueira, que é Sua Majestade Violão. Quando eu comecei a minha pesquisa, eu descobri uma dissertação
de mestrado do Luciano Pires, que era da UFRJ, que ele tratava exatamente disso, da música de fronteira entre o erudito e o popular, e situava o Dilermando Reis mais ou menos nessa fronteira aí, né? Se a gente for analisar, o Dilermando, ele tinha uma prática, e tecnicamente falando, ele era mais popular, né? Mas ele compunha e tinha essa influência também na música erudita. Tanto é que o ídolo dele era o Tárrega, né? Ele gravou Villa-Lobos, ele gravou Agostinho Barrios, ele gravou com a orquestra do Radamés, então ele tem essa influência erudita também, né? Um amigo do Grilo tinha deixado na casa dele, um tempo atrás, a obra quase completa do Dilermando em LP. O que a gente fez? A gente passou esses LPs para CD, e a partir daí eu passei a trabalhar mesmo, fiz um trabalho fui atrás do que tinha sido publicado do Dilermando. Eu entrei em contato com as editoras, né, com a Bandeirante, com as outras editoras que tinham publicado o Dilermando, e também com a ADAF, que é a Associação de Defesa dos Direitos Autorais e Fonográficos, né, para ver o que havia sido publicado, afinal de contas, do Dilermando. Aí eu fiz essa comparação de dados, né, entre o que foi gravado e o que foi publicado. Eu
foquei minha pesquisa no violão solo, né, no que ele gravou em um só violão, né, porque ele gravou bastante também a 2 violões, os acompanhadores dele foram o Meira, né, e o Dino 7 cordas, e ele gravou também com orquestra. O Dilermando Reis, ele era do interior de São Paulo, de Guaratinguetá, né? Ali do lado de Aparecida. E ele com 16 anos, primeiro o pai dele já tocava violão, né? Então ele teve toda essa influência da música lá. Eu fui a Guaratinguetá, conheci a cidade lá. É uma cidade que tem essa tradição interiorana, então é uma cidade de seresteiros. O Dilermando Reis teve toda essa influência na infância dele. Ele foi para o Rio de Janeiro, já com 16 anos. O Levino Conceição, que foi um concertista, né, um violonista que fazia concertos no Brasil inteiro, foi a Guaratinguetá, e aí os moradores lá de Guaratinguetá apresentaram o Dilermando Reis, então menino, né, 16 anos, para o Levino. E o Levino gostou dele e carregou ele para o Rio de Janeiro. Né, e levou ele para a turnê dele, né, no resto do Brasil. Né. Foi aí, a partir da ida dele para o Rio de Janeiro, que a carreira dele deslanchou, porque ele teve contato com os grandes violonistas da época. Ele chegou a integrar um grupo de choro que tinha o Pixinguinha, né, também. E teve essa oportunidade da proximidade com as rádios, né. O Renato Nursi viu ele tocando uma valsa e gostou bastante e levou o Dilermando para tocar na rádio, né. E chegou lá, ó, não, esse é o Dilermando Reis, apresentou ele lá. Logo, logo o Dilermando ganhou um programa de rádio só dele, que era o Sua Majestade Violão. Né? E nisso ele ficou bastante conhecido no Brasil inteiro, né? E foi muito importante para o violão no Brasil, porque divulgou o violão solo no Brasil inteiro, né? E para os compositores que eram contemporâneos dele. É o caso, por exemplo, do João Pernambuco, né? É o caso do Américo Giacomino, Canhoto, que ficaram conhecidos através das interpretações do Dilermando Reis, né? Por exemplo, Sons de Carrilhões, né, que muita gente acha que é do Dilermando Reis, não, é do João Pernambuco, né?
O Abismo de Rosas, que é bastante famoso na interpretação de Dilermando Reis, é do Américo Giacomino, e assim tantas outras, né? Então, Dilermando teve esse papel muito importante para o violão brasileiro, que foi divulgar o violão e divulgar os compositores do violão daquele período, né? O Dilermando compositor, pouca gente fala ou tratou do que ele compôs e classificou essa obra dele. Então eu dividi a obra dele em 4 grupos, né? O primeiro grupo, as composições ligadas ao choro e seresta, o segundo grupo, as composições com influência latino-americana, né? O terceiro grupo, as composições que têm influência da música caipira, regional, né? E o quarto grupo, as composições que têm influência da música europeia, né, como a música flamenca, enfim. E a partir dessa classificação da obra, eu busquei tudo dele que não havia sido publicado em partitura, no caso da obra para violão solo, e transcrevi, né? Que esse foi o grande foco do meu trabalho, foram as transcrições, né? Eu trabalhei basicamente com transcrições.
Com o advento da bossa nova, o violão mais seresteiro, mais do choro, ele ficou um pouco relegado, assim, que a moda, né, de então era a bossa nova, eram as harmonias, né, que o João Gilberto fazia, enfim. E o Dilermando, meio que para provar que ele também sabia fazer música moderna, né, ele compôs duas peças assim com uma característica bem, com harmonias sofisticadas e tal, uma característica meio bossa novista, assim, que são o Disse-me Disse e o Moderninho, que eu toco aqui hoje, né? O Dilermando, ele conheceu o Juscelino Kubitschek, ele foi dar aula para uma das filhas do Juscelino, para Maristela. E nisso ele virou um grande amigo do Juscelino e passou a vir para Brasília, né, nas caravanas que vinha aqui na época da construção, e acompanhava o Juscelino e virou uma espécie do violonista oficial do Juscelino, né, e aqui dos primórdios de Brasília. E uma coisa interessante é que pouca gente sabe, a primeira composição feita para Brasília é do Dilermando, né, que chama Exaltação a Brasília, que é do Dilermando com letra do Bastos Tigre.
E outro detalhe interessante, quando o Juscelino teve seus direitos cassados pela ditadura militar, ele fez uma valsa para o Juscelino que chamava Nuvens que Passam, que foi gravado no LP de 1967, que é um LP muito bonito do Dilermando Reis, que é o Subindo ao Céu. Então, basicamente, outro dado curioso, né, que é ele que deu o nome do Catetinho. Ele que sugeriu o nome do Catetinho e acabou ficando, né? Então, até no Museu do Catetinho você tem os violões, tem um violão que ele usava, né? Tem fotos. Então, ele tem essa ligação inicial aqui com Brasília, né? Nos primórdios aqui da capital. O Dilermando, ele trabalhou com violões assim, das fábricas do primórdio aqui, das fábricas de violão no Brasil, que é o de Jorge, o Giannini, né? Então, consta que ele tinha vários violões, né? Eu, inclusive, toquei, quando eu fui a Guaratinguetá, eu toquei no violão que tinha sido dele lá, que era um de Jorge.
Então ele trabalhava muito com esses violões fabricados aqui no Brasil mesmo, dessas fábricas, né? Tem a Del Vecchio também, ele tinha violões Del Vecchio. Outra peculiaridade assim, com relação ao Dilermando, né, que apesar de já ter se inventado o nylon e vários violonistas trabalharem com nylon, né, com as cordas de nylon, o Dilermando ele era um fã incondicional das cordas de aço. Assim. Ele tocava com cordas de aço, e ele fez algumas experimentações, ele gravou 2 discos com corda de nylon, né, e acabou voltando no final já no final da vida, voltou para as cordas de aço de novo, né. O último disco autoral dele, que não foi coletânea, é o Violão Brasileiro de Dilermando Reis, onde ele volta às raízes, lá, ele volta para as cordas de aço e grava um disco só de composições dele.